Glórias ao nosso Deus. Quero te desafiar, você que tem os seus pedidos de oração, fique à vontade para colocar aí, para que juntos estejamos orando no final do nosso culto. Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Nós hoje vamos pensar sobre o tema, o desafio de manter uma fé viva no dia mau. O desafio de manter uma fé viva no dia mau. Esse é o nosso desafio. Como podemos manter uma fé viva em dias que são sombras escuras, noites escuras, e nosso desejo é que você seja abençoado por esta palavra também. E hoje à noite nós vamos estudar sobre a igreja de Filadélfia. Palavra do Senhor aí em Apocalipse 3, verso de número 7, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Eu conheço as tuas obras. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, a perseverança. Eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aos que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, louvado seja o Senhor pela leitura da palavra do nosso Deus nessa noite. Como podemos manter uma fé viva em dias que são dias maus? Nós estamos vivendo dias maus, aquele dia em que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo de número 6, sobre o dia mau. O dia mau ali não é apenas um dia especificamente, tem o significado também de um tempo indeterminado. E qual é a atitude dos servos de Deus em meio a uma circunstância difícil? Eu acredito, queridos, que à luz do que nós vamos estudar nessa noite, à luz da palavra, e à luz do que nós já ouvimos da palavra de Deus ao longo de toda a nossa vida, nós reconhecemos e sabemos que uma fé inabalável, ela está firmada em alicerces que são alicerces firmes. Jesus foi mestre em falar sobre isso. Ele falou sobre uma casa edificada sobre a areia, ele falou sobre uma casa edificada sobre a rocha, e a casa que estava edificada sobre a areia, vieram ventos contrários e a derrubaram, e foi grande a sua ruína. A casa que estava edificada sobre a rocha, vieram ventos contrários, chuvas, mas ela permaneceu inabalável. E nós sabemos que em dias maus, dias de tormentas, de tempestades, de dificuldades, noites sombrias, o alicerce da nossa vida é o que fará toda a diferença. É bom lembrar que a igreja
Filadélfia, o nome Filadélfia, ele significa amor fraterno, né? E essa cidade, ela foi uma cidade que foi instituída com esse nome por um rei chamado Átalo. 2 séculos antes de Cristo Jesus, essa cidade, ela passa por um grande terremoto. E aí a gente entende por que Jesus vai falar que colocará sobre ela uma coluna. Fará de cada um uma coluna. Era muito comum naquela cidade, que era uma cidade que era o caminho que levava a Roma, era uma porta de entrada para Pérgamo, que havia se tornado a capital da Ásia naquela época. Então a realeza passava por ali, era um caminho real, e ali havia uma porta de entrada. Por isso que Jesus, ele vai fazer aqui, tecer um comentário sobre essa porta que ele está abrindo, sobre essa coluna. A cidade, por estar numa região que era muito propício a terremotos, ela, então, Jesus vai falar sobre essa coluna. E é interessante olhar que essa cidade, em meio a tudo aquilo que estava vivenciando, Jesus escreve a essa igreja, e é uma das únicas igrejas que Jesus só tece elogios. 2 igrejas, você precisa guardar isso, a de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Foram as igrejas que não tem um porém, não tem um mas, não tem um todavia. Essas igrejas só têm o incentivo e a motivação para continuarem perseverando em meio às lutas que estariam enfrentando e que já estavam enfrentando naquele primeiro século. E aí, é claro que quando a gente fala de uma igreja que para nós é assim um referencial, eu lhe pergunto nessa noite, quem é o seu referencial espiritual? Quem é o seu modelo, pelo qual todas as vezes que você se lembra daquela vida, você diz, olha, aquele homem foi um grande homem de Deus na minha vida. Com ele eu aprendi a orar, com ele eu aprendi a enfrentar batalhas e dificuldades, com ele eu aprendi a, em meio às tribulações, manter uma fé viva. Eu tenho pessoas que deixaram legados, deixaram as suas digitais impressas na minha vida. Você tem uma referência espiritual assim na sua história? Na minha casa, por exemplo, eu tenho lá o meu pai, e ele, graças a Deus, está vivo e continua escrevendo uma história com linhas de amor, de ternura, de inspiração. Ele, em meio às suas tribulações, sempre declarou, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Um dos seus versículos prediletos é o salmo que diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. É interessante olhar para vidas assim que nos trazem legados. A história também conta sobre homens que deixaram legados. Agora no mês de abril, nós tivemos uma comemoração de um homem que marcou a história, e foi Martin Luther King. No dia 4 de abril de 1968, ele morre assassinado, porque ele lutou pelos direitos humanos, claro que incentivado por Rosa Parks, que em meio a uma luta racial pelos direitos humanitários, Rosa Parks, em um dia no ônibus, que era o ônibus que só podia sentar os brancos no lugar da frente, ela se senta na frente e entram brancos ali no ônibus, e naquele momento, quando entra, ela permanece sentada. Naquele dia ela é presa, e ela serve de grande inspiração para Martin Luther King. Martin Luther King, que com os seus discursos
se torna depois o homem que vai revolucionar a história dos Estados Unidos, e por que não dizer a história mundial. Era um pastor batista, um homem de Deus. Dentre muitas frases que nos inspiram, entre aquelas que ele diz que tinha um sonho, o discurso dele, que ele fez na região do Alabama, ele diz: enquanto caminhamos, precisamos fazer a promessa de que caminhamos para frente, não podemos retroceder. Uma frase que foi inspiração dele e continua sendo inspiração para muitas vidas. Uma outra frase que impactou e que serve de inspiração, ele diz: eu tenho um sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho. Ele dizia: I have a dream. Eu tenho um sonho em que os meus filhos sejam julgados por sua personalidade, pelo seu caráter, não pela cor da pele. Ele dizia mais: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Outra frase impactante dele, uma outra que inspira a todos nós até os dias de hoje, e ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós estamos em um tempo que nós não podemos nos calar, e os bons muitas vezes se calam, e essa frase também nos inquieta. Quando nós olhamos para estes referenciais da nossa vida, é bom que você tenha um líder, é bom que você tenha uma inspiração, e você diga assim: olha, fulano para mim é um modelo pelo qual eu quero também me espelhar. Como ele é um reflexo da luz de Cristo, eu quero me espelhar na vida dele. E aí a gente olha para essa carta de amor a esta igreja. É interessante que a fé destes irmãos de Filadélfia, como que era a fé deles? Se é uma fé viva, em dias maus, como que era a fé? Jesus, ele atribui àquela igreja, no verso de número 7, se você estiver com a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. A Bíblia diz assim: assim diz aquele que é santo e verdadeiro. Dois atributos que aparecem aqui de Cristo Jesus, do próprio Deus, que era o alicerce da fé dos irmãos de Filadélfia, e deve também ser o nosso. Quando nós olhamos para este texto, é a maneira como Jesus se apresenta: santo. É aquele que não há sombra de variação, é aquele que se apresenta e diz que é o Deus da verdade, é o Deus da justiça. O verdadeiro Jesus, que não é um mito, que é uma verdade, o Cristo que se apresenta. É interessante que ele diz aqui também que ele tem uma chave, a chave de Davi. Lá em Isaías 22, esse texto está fazendo menção também a Isaías 22, verso 22, que fala justamente sobre esta chave. Eu porei uma chave sobre os seus ombros, e a porta que você abrirá, ninguém fechará, e a porta que você fechar, ninguém fechará. Veja, então ele se apresenta como santo, ele se apresenta como verdadeiro, e ele tem uma chave. E aqui nós podemos extrair o primeiro princípio dessa noite. Em primeiro lugar, abra-se para a possibilidade que Deus lhe dá. Oportunidades passam. Isso está no verso de número 8. Abra-se para as possibilidades que Deus lhe dá. Oportunidades passam. O verso 8 diz assim: eu conheço as tuas obras, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa primeira parte do verso 8, Jesus, novamente ele fala: eu conheço as tuas obras, não há como esconder. E ele diz: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. A cidade de Filadélfia, ela se tornou uma cidade pomposa,
e muito estruturada por causa da língua grega. E ela se tornou uma porta de entrada para a Ásia e uma porta de entrada para Roma. E é por isso que Jesus se refere a ela assim, como uma porta. E ele está dizendo, olha, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Por quê? Porque Jesus estava vendo naquela igreja um potencial de evangelização, um potencial de multiplicação da palavra. Se a língua grega, através ali de Filadélfia, ela era um cenário pomposo que poderia compartilhar essa palavra em vários recantos, Deus não queria que eles perdessem as oportunidades. Deus não queria que eles olhassem para as limitações, para as perseguições, que eles criassem situações, que eles intencionalmente estivessem abrindo oportunidades, buscassem essa oportunidade, eles perseverassem até que encontrassem uma oportunidade para compartilhar a palavra. É interessante que no mundo oriental, a cidade de Filadélfia foi chamada de Portal do Oriente. Olha que interessante essa característica, Portal do Oriente. Era uma oportunidade. Por isso, creia que o Senhor Jesus está criando portas abertas para a sua vida e para as nossas vidas, para a propagação do Evangelho. Você crê nisso, querido? Deus está nos dando uma grande oportunidade para proclamarmos. São portas, são possibilidades, e as oportunidades não podem passar. É interessante que a história do Oriente vai contar que em 1453, Constantinopla é invadida pelos turcos, que vão tomar aquela região. E havia ali uma pequena porta que eles vão passar para se verem livres dos inimigos. As portas continuam se abrindo, porque em 1700 a imprensa, ela ganha força, as portas para a proclamação do Evangelho começam a crescer. É justamente nos idos de 1500 que nós vamos perceber a reforma protestante acontecendo, porque a palavra de Deus agora estava sendo lida, e uma grande oportunidade na Europa é aberta, e o Evangelho começa a se propagar. Então olhe esse momento de pandemia como um momento oportuno para que a palavra de Deus seja pregada. Nós nunca vimos tantas lives, tanta proclamação da palavra de Deus. Nós, enquanto igreja, inclusive estamos nos abrindo para, através dos canais de mídia, proclamarmos a palavra do Senhor. Vidas estão sendo alcançadas para o louvor da glória do Senhor Jesus. Vidas estão sendo transformadas porque estão ouvindo através dessa porta. Então, meu amado, hoje você está recebendo um desafio. Ninguém pode calar você, porque Deus está colocando portas abertas através da sua vida. Deus vai usar você, e Ele quer que você persevere, Ele quer que você continue lutando, até alcançar as suas portas abertas. É interessante que Jesus, Ele olha e diz: eu coloquei diante de ti portas abertas que ninguém poderá fechar. Aqui mostra essa soberania que Deus tem. Se Ele tem a chave de Davi, se Ele é o Senhor da história, Ele é aquele que determina quais portas vão se abrir para a sua vida. E eu louvo a Deus, porque eu sei que a sua fé está sendo testada, mas diante das oportunidades que Deus vai te dar, eu creio que no nome poderoso do Senhor Jesus, você verá portas abertas para a sua vida. Talvez você diga: mas vai fechar a porta do emprego, vai fechar a empresa que eu trabalho. Não se preocupe, meu amado, porque se Deus determinou que tem portas abertas para a sua vida, Ele vai abrir uma porta para a sua vida. Ele vai abrir a provisão para a sua casa. Ele é o Senhor que tem a história nas mãos. Então, o que Ele requer de nós é uma fé viva para enfrentarmos os dias maus. Mas eu aprendo uma segunda verdade aqui. A primeira é essa: abra-se para as possibilidades. As oportunidades vão passar, e você precisa agarrar essas oportunidades, não perca. Em segundo lugar,
reconheça as suas limitações. A verdadeira força nasce da fraqueza. Reconheça as suas limitações. Creia que a verdadeira força, ela nasce da fraqueza. Veja comigo o que diz o verso de número 8, parte B. O texto diz assim: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Interessante, né? Em meio a tudo que Filadélfia, a cidade, estava vivendo, aqueles cristãos, Jesus sabia que ela era uma igreja apequenada, era uma igreja que não tinha muita força, mas há algo que essa igreja tinha: ela guardou a palavra do Senhor. É isso que o salmista vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É isso que o apóstolo Paulo vai falar também, quando ele diz que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para dar sabedoria, para redarguir, para exortar, para corrigir a injustiça. A palavra de Deus que diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa igreja se torna um referencial de alguém que guardou a palavra. E vamos convir, queridos, nesse momento de pandemia, de lutas, de adversidades, sabe o que nos mantém de pé com uma fé viva? É a palavra. É a palavra. Não importa se nós temos pouca força, porque quando eu olho para a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente vê que aqueles que tinham pouca força, os que não eram nada, os que não eram ninguém, os que não tinham muita projeção diante da sociedade, foram as pessoas mais usadas por Deus. Você se lembra de um Moisés? Moisés era gago, Moisés não tinha força, mas Deus o usou para ser o grande libertador, para a honra e glória do Senhor, do povo de Israel. Você se lembra de um Jefté? Jefté foi tratado com desdém pelos seus irmãos, foi habitar numa terra chamada Tobi, mas o Senhor o fez um grande juiz, que foi levantado entre o povo de Israel e aparece na galeria da fé. Aquele que é fraco diante de Deus é forte. O Davi, o pequeno Davizinho, que não tinha força, que não tinha capacidade, que não tinha escudo, que não tinha espada, mas qual foi o segredo de Davi? Ele foi no nome poderoso do Senhor Jesus. É por isso que a verdadeira força, ela nasce da fraqueza. Quando olhamos 2 Coríntios capítulo de número 11, nós vemos lá o apóstolo Paulo recebendo de Deus, em meio às suas queixas, em meio à sua enfermidade, em meio ao seu espinho na carne, ele ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Quando sou fraco, é então que sou forte. Eu quero te dizer, querido, se você está olhando fraqueza, Deus está vendo o seu potencial. Se você se vê limitado, se você se vê pequeno, se você vê que as pessoas estão te humilhando e elas se esqueceram de você, eu quero te dizer nessa noite que há um Deus do céu que tem a chave para abrir todas as portas, e Ele não esqueceu da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esqueceu da sua casa, da sua história, dos seus sentimentos, da sua mente, e Ele tem um futuro promissor para a sua vida. O que você precisa, querido, é apenas crer que a sua força, ela nasce da sua fraqueza. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele foi esquecido. O seu pai pensou que ele havia morrido, mas o Senhor o levantou da fraqueza, o levantou da prisão, lhe fez um sonhador. Ele conquistou vitória sobre a amargura, ele conquistou vitória sobre as decepções do passado, ele conquista vitória sobre o perdão, porque agora ele é o perdoador dos seus irmãos, e Deus fez dele um conquistador. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor.
Eu vim aqui te dizer, querido, que em Cristo Jesus, você na sua fraqueza, você vai alcançar a sua maior vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus está dizendo, eu vejo portas que estão se abrindo. Você pode ver portas que estão se abrindo. Hoje eu quero orar por essas portas. Hoje eu quero orar por seus sonhos. Hoje eu quero, à luz dessa igreja que é modelo e é inspiração para nós, a gente continuar perseverando até encontrarmos as nossas portas abertas diante do nosso Deus. Não perca as suas possibilidades, não perca as suas oportunidades, porque elas se abrem. Reconheça as suas limitações. Ele faz do fraco um mais do que vencedor, porque a verdadeira força nasce da fraqueza. Mas eu aprendo em terceiro lugar, uma terceira verdade: a fidelidade a Deus o levará às alturas. Oh, aleluia! A fidelidade a Deus o levará às alturas. Veja comigo o verso de número 10. Jesus vai elogiando. E Jesus quer que nós nos inspiremos nessa igreja, nessa noite. E ele diz assim, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Olha que promessa maravilhosa. Também te guardarei na hora da provação que virá sobre todo o mundo inteiro, sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Bem, existe uma discussão sobre essa tribulação aqui. Eu prefiro acreditar que essa grande tribulação é a de Mateus capítulo de número 24, a grande tribulação, que virá sobre toda a terra, que nós vimos no capítulo de número 11, e no capítulo de número 9, e 10 e 11, sobre as pestes, sobre as embarcações, sobre a economia, sobre a saúde, sobre a grande tribulação que virá sobre a terra. Nós já estamos passando por uma tribulação. Nós já estamos passando por uma grande tribulação. Mas veja, a promessa de Deus é que o Senhor vai guardar aquele que é fiel a Ele. E eu louvo a Deus, porque sabemos que essa igreja, ela não se contaminou com as coisas da terra. Eles tinham pouca força, mas é interessante, a grandiosidade da terra, as coisas da terra, não tomaram o coração deles. Eles continuaram perseverantes no Senhor, e porque eles foram fiéis, o Senhor está prometendo a eles que os guardaria. Sabe, é a fidelidade. É a fidelidade. Fidelidade em quê, meus amados? Na nossa sinceridade. Fidelidade na nossa integridade. Fidelidade no nosso temor a Deus. A fidelidade, alguém disse que é o esforço de uma alma para igualar-se a outra maior do que ela. Fidelidade é o esforço de uma alma nobre para se igualar-se a outra maior que ela. Alguém disse que fidelidade é uma questão de caráter. Sendo assim, fidelidade rima com verdade, e ela é o baluarte que sustenta o verdadeiro amor. Você ama a Deus? Você diz, eu amo a Deus. Você diz, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, o Senhor hoje, Ele lhe motiva, lhe incentiva e lhe diz, seja fiel a mim, seja fiel à minha palavra, seja fiel a mim em meio às pressões, às dificuldades, às provações. É neste tempo que Deus requer de nós que sejamos fiéis. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. O Senhor está chamando uma igreja para ser fiel. Mas em quarto e último lugar, lembre-se que toda decisão
tem um preço. Toda decisão tem um preço. Toda decisão que você tomar tem um preço. Veja os versos de 11 a 13. Eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que Deus promete. Por eles renunciarem, por eles conservarem o que haviam recebido, eles não perderem nada do que Deus havia lhes dado. Deus estava lhes dizendo agora: olha, tem uma coroa. Que coisa extraordinária sabermos que no céu os humilhados serão exaltados e serão príncipes e princesas do Senhor Jesus. Aqueles que nessa terra foram tratados com humilhação, Deus está prometendo: lá tem uma coroa, porque lá vocês vão ser príncipes. É a coroa da vida eterna. É essa coroa, querido, que está reservada para você, que se mantém ali firme, conservando, fiel à palavra, perseverando. É interessante que Filadélfia, ela tinha uma espécie de uma calçada da fama. Como existem em alguns países, como nos Estados Unidos, a calçada da fama em Nova York. Ali haviam as colunas, e cada pessoa que era tido como um herói grego, era erguido uma coluna com o nome dele. Os arqueólogos e estudiosos que passam pela Turquia, veem naquilo que foi demolido perante até os terremotos que aconteceram naquela cidade, o nome de várias pessoas que foram as grandes colunas erguidas naquela cidade. E Jesus agora, ele diz algo extraordinário no verso de número 12, para consolar, confortar, encorajar essa igreja. E ele diz assim, verso 12: eu farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para você à luz desse texto? Que aquele que honra, aquele que serve a Deus, o Pai o honrará no último dia. Vale a pena, meu amado, ser fiel a Deus. Vale a pena você conservar o que você tem recebido da parte de Deus, o Senhor. É isso que João 12, verso de número 26 vai dizer: aquele que me serve, eu o honrarei diante do Pai. O Senhor está prometendo honra. Deus está prometendo uma coluna. Sabe, não importa o que você está enfrentando, o Senhor, Ele está prometendo aqui segurança, estabilidade. Você, como servo de Deus, fiel ao Senhor, você pode ver você como essa coluna no templo de Deus, uma coluna. Ele está prometendo segurança, estabilidade em meio às suas amarguras, tristezas e humilhações da terra. E aí é que é interessante, porque um comentarista bíblico chamado Champlin vai comentar agora sobre esse verso de número 12 e diz: escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E aí você, quando para aí no verso de número 12, o final, que diz assim: e também o meu novo nome. Sabe o que eu descobri aqui estudando essa porção? É que o servo de Deus, ele imagina todas as maravilhas acerca do nome de Cristo. Que Ele é o Emanuel, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Deus forte, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o nome sobre todo nome. Champlin vai dizer uma coisa extraordinária, que nenhum homem é capaz de imaginar ainda o que Deus vai revelar no novo céu e na nova terra acerca de Jesus, para cada um que se mantiver fiel ao Senhor. Deixa eu te dizer, tem coisas lindas no céu, tem um novo nome, o nome do Senhor Jesus, que Ele quer lhe apresentar neste céu.
E Ele está lhe dizendo nessa noite, o que você precisa? Você precisa ser fiel. É Jesus falando assim, vocês que estão pequenos, vocês que foram rejeitados, vocês que foram humilhados, vocês que são aí órfãos, lá no céu, vocês serão cidadãos do meu Deus. Veja, em Filadélfia, Jesus se apresenta como a porta, dizendo oportunidade. Jesus se apresenta como a chave, aquele que é soberano e controla todas as coisas. Ele se apresenta falando da coluna, da vinda no céu, a eternidade, essa coluna, a estabilidade. Eu quero que nessa noite, quando você olha para dentro de si, o texto diz assim, olha no verso 8, você não negou a minha palavra, você guardou a minha palavra, você foi fiel no tempo da provação, eu vou guardar e vou te proteger. Deus está prometendo aqui honra, Deus está prometendo uma coroa, são recompensas que os servos de Deus recebem. E ele diz, o verso de número 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito está falando, o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que transforma, o Espírito Santo é aquele que te enche. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, que está nos falando a respeito dessa igreja, ele está te dizendo, olha, você tem ouvidos, obedeça, venha para perto de mim. Eu tenho portas que vão se abrir, eu tenho portas que vão se fechar, mas eu tenho uma porta que vai se abrir, e essa porta que eu vou abrir para você, ninguém vai fechar mais. O Senhor tem portas, o Senhor tem honra, Ele sabe que você tem pouca força, mas em meio às suas limitações, Deus está olhando agora a sua fraqueza, Deus está olhando as suas pequenas forças, mas Ele está te dizendo, nessa noite, eu vou te fazer um mais do que vencedor. Você crê nisso? Feche os seus olhos, abaixa a sua fronte, nós vamos orar o nosso Deus. Fidelidade, em meio às oscilações, há sempre um preço, há um preço que nós precisamos pagar, mas vai valer a pena, vai valer a pena, vale a pena ser fiel, meu amado. Nós vamos orar o nosso Deus, e se você nessa noite está dizendo para Deus, Senhor, eu quero essa força que vem do Senhor, vem me encher, Senhor, vem me encher, Pai, me enche dessa força, que traz renovo, que traz alegria, que me levanta, que me traz a força do Teu Espírito. Eu quero, Pai, esse enchimento do Teu Espírito. Ore aí, diga para Deus, Deus conhece a sinceridade do seu coração, e é o nome, que é sobre todo nome, que o Senhor Jesus está nessa noite, declarando sobre a sua vida, que é este nome que é exaltado, é a Ele que você precisa confessar como Senhor da sua vida. Vamos orar o nosso Deus.